Prezadas e prezados, eu quero conversar com vocês sobre o que aconteceu no estado do Ceará na segunda metade dos anos 1980 e na primeira metade dos anos 1990, né? Principalmente esse período, mas além desse período, né? Então, gente, em 1986 o Ceará era um estado que estava arruinado financeiramente. E sendo assim não tinha como fazer políticas sociais para sua população. Um estado extremamente pobre, né? Pobreza extrema no Ceará, né? Aí um candidato a governador, Tasso Gereissati, concorrendo pelo PMDB, Partido do Movimento da Democracia Brasileira, né? Ele ganha a eleição e, cumprindo uma promessa de campanha, ele faz uma grande modificação ali. O que acontece? Ele percebe que ali tinha muito clientelismo, né? Gente, o que é clientelismo? Determinado político, ele tem algum prestígio, ele tem uma clientela. Quem é a clientela? São pessoas que votam nele, que apoiam nele, que, enfim, estão com ele de alguma forma, né? E aí, o político tem que atender a clientela. Qual é a maneira de atender a clientela? Emprego público, né? Então, foram criados os empregos públicos em excesso, cargos de confiança toda hora, né? Empregos fantasmas, tudo para atender a clientela, fazer o clientelismo, né? E o Tasso Gereissati percebe aquilo. O que ele começa a fazer? Mãos de tesoura. Vai demitindo funcionário fantasma, vai acabando com órgãos públicos ou com cargos públicos para cortar na carne. Ele faz um trabalho que é muito forte nesse sentido. E com isso, o estado do Ceará começa a economizar muito mais dinheiro, e começa a ter algum dinheiro para investir. E ele começa a fazer investimentos, né? Então, a figura do Tasso Gereissati, ela é central para uma recuperação econômica e social do Ceará. Em 1990, ainda não havia reeleição, o Tasso precisava pensar alguém para ser o candidato dele à sucessão. E aí ele pensou no governador de Fortaleza, o Ciro Gomes, né? Que era aliado político dele, né? A essa altura já tinham ido para o Partido Novo que se formou, o PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, né? Os dois. E o Tasso vira para o Ciro e diz: olha, você vai interromper o teu mandato de prefeito aí de Fortaleza pela metade e você vai ser meu candidato a governador do Ceará. O Ciro aceita, deixa Fortaleza em ótima situação, seguindo uma linha parecida, né? Tanto é que quem sucede o Ciro Gomes é o vice Juracy Magalhães, né? E Juracy Magalhães, na eleição para a prefeitura de Fortaleza em 1992, se elege com o pé nas costas. Ele pegou a casa pronta, arrumada pelo Ciro Gomes, né? E em 1990 o Ciro Gomes efetivamente se elege, né? Sendo o sucessor de Tasso Gereissati. Aí, Ciro Gomes, continuando a linha de Tasso Gereissati, faz um trabalho brilhante como governador do Ceará, né? Ele começa a trazer empresas para o Ceará, onde gera plantas industriais, e aí isso gera emprego, gera uma boa quantidade de empregos, políticas públicas interessantes, sobretudo na área de educação, né? Sobral, que é a cidade de origem do Ciro Gomes, já merece especial atenção, né? Mas Fortaleza também, né? E o Ciro Gomes faz um grande mandato. Tanto é que no final do mandato ele é convidado pelo presidente Itamar Franco para ser o ministro da Fazenda, né? Em substituição ao Rubens Recupero, que por sua vez tinha entrado no lugar do Fernando Henrique Cardoso, né? E o Ciro Gomes, ele consegue o que ele foi chamado para fazer, que era salvar o Plano Real. Ele salvou o Plano Real e salvou com grande galhardia, né? Bom, aí em 1994 o Tasso Gereissati volta, né?
sucedendo o Ciro Gomes, né? De 95 a 98 ele faz um grande mandato também e depois se reelege, aí a reeleição já estava permitida no Brasil para cargos executivos, ele se reelege em 1998 e vai até 2002, né? Você pode dizer com clareza que o maior político da história do Ceará é o Tasso Gereissati, né? Mas que o político que mais se destacou, cearense, que mais se destacou no Brasil é o Ciro Gomes, né? Ambos competentíssimos, né? Mas tem uma figura aí que é muito pouco falada, é o senador Beni Veras, né? Beni Veras foi o mentor do plano todo, né? Tasso e Ciro foram executores, mas quem concebeu tudo foi o senador Beni Veras, né? O Ceará deve muito a ele, né? Então, entre 1986 e 2002, a qualidade de vida do Ceará melhora muito, né? Depois tem uma piora quando entra o Lúcio Alcântara, que é a oposição, né? Mas logo depois o Cid Gomes, irmão do Ciro, entra e restabelece as coisas. Vieram alguns governos do PT apoiados pelo Ciro Gomes, sobretudo, não pelo Tasso, mas pelo Ciro. E, enfim, o Ceará estava numa situação muito boa, né? Infelizmente, eu constato isso com muita tristeza, desde de 2018 o Ciro Gomes virou o ex-Ciro Gomes, né? Porque esse Ciro Gomes que aí está é um Ciro Gomes completamente diferente. É um cara ressentido, é um cara que não realiza, é um cara que faz críticas vazias, né? Ele foi fazer críticas que o governo do PT estava pagando precatórios, né? Coisa ridícula, o governo tinha que pagar os precatórios, né? E, enfim, o Ciro Gomes agora ele é o ex-Ciro Gomes, né? Porque se tomou de um ódio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se tomou de um ódio do Partido dos Trabalhadores, né? E se tomou de um ódio contra o ex-governador do Ceará, Camilo Santana, que são absolutamente deploráveis. E é por isso que o Ciro Gomes está entrando no ostracismo, né? Muito embora nas intenções de voto para presidente ele ainda tenha de 7 a 8%, né? Então tudo isso em cima da imagem que ele construiu lá atrás, quando ele era bom, quando ele era competente, quando ele era um cabra bom, cabra macho, né? Eu admirava muito o Ciro Gomes. Entre 1991 e 2018 eu admirava demais. Eu diria que eu era o maior fã do Ciro Gomes, né? Mas enfim, isso não retira o que ele fez de bom no passado, né? Então a dupla Tasso Gereissati e Ciro Gomes, né? Muito bem mentorada pelo Beni Veras, né? Conseguiu fazer uma revolução no estado do Ceará, né? Que saiu entre os 10 estados mais pobres para os 10 estados mais ricos, né? Só isso já é dado suficiente para você ver o que o Ceará é. Educação pública de primeiríssima qualidade. Ciro Gomes tem muito a ver com isso, né? A melhor educação pública do Brasil, né? Então, enfim, é isso, né? A dupla Tasso Gereissati e Ciro Gomes fez um bem danado pelo Ceará, enquanto o Ciro Gomes não se tornou o ex-Ciro Gomes. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela assistência desse vídeo. Peço alguns favores, né? Por favor, se inscreva no canal. Por favor, dê o like aí no vídeo, né? Por favor, recomende esse vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você julgar que deve. Por favor, ative o sininho para receber novas comunicações. Por favor, pegue entre os mais de 1.100 vídeos que eu tenho aqui no canal, olhe alguns e veja o que você pode assistir. E por favor, muito educadamente, muito humildemente, com muita serenidade, eu peço uma contribuição financeira aqui para o canal, porque nós estamos precisando. Quando eu digo nós, é a minha família, né? E se você quiser fazer essa contribuição, puder fazer essa contribuição, faça no valor que desejar. Eu vou deixar no primeiro comentário aí o meu Pix para isso. Se você achar que não pode, ou que não deve, ou que eu sou maluco, ou que eu sou um comunista safado, ou você não gostar do meu trabalho, não faça doação, não faça contribuição nenhuma, né? Mas se você achar que o meu trabalho vale a pena e puder contribuir, eu te agradeço muito, né?
Agradeço muito a todos que assistiram esse vídeo, né? Sejam mulheres ou homens, portanto, muito obrigado a todas e muito obrigado a todos.